Olá, bom dia a todos. Eu sou a Amabile, gerente de relações com investidores da CBA. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do T26, que conta com a participação do Luciano Alves, CEO da companhia, e a Camila Bell, CFO e diretora de relações com investidores. Informamos que a apresentação deste evento está disponível no site de Relações com Investidores da CBA, onde também será disponibilizada a gravação do evento após o evento. Ao final dessa apresentação, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes aqui presentes poderão fazer suas perguntas por áudio ou enviar as perguntas escritas pelo botão Q&A da plataforma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações contidas nesta apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros, que dependem de... Me desculpa. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das informações contidas nessa apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados globais, e regulamentações governamentais existentes e futuras, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da CBA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, para dar início à nossa apresentação, eu convido o Luciano. Por favor, Luciano, pode prosseguir. Obrigado, Amable. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos em mais uma videoconferência de resultados aqui da CBA. Então, começando pelos principais destaques desse primeiro trimestre de 26, nosso EBITDA ajustado atingiu 466 milhões de reais, uma margem de 20%, maior patamar desde o quarto tri de 24, reflete a boa performance da companhia, além de uma melhora nos preços de mercado. Nós tivemos também uma melhora sequencial na estrutura de custos, com redução de 4% em relação ao trimestre anterior, principalmente em função da maior geração própria de energia após a entrada do complexo eólico Serra do Tigre. Na agenda ESG, a CBA se manteve como a única empresa de alumínio primário do mundo na A-list do CDP e foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo no S&P Global Sustainability Yearbook 2025. E, por fim, destaco a assinatura do contrato de venda da participação da Votorantim na CBA para Chalco e Rio Tinto, que ocorreu no final de janeiro de 26 e segue sujeita às aprovações legais e regulatórias. Então, na sequência agora eu vou comentar um pouquinho sobre o cenário do mercado de alumínio. Então, nesse primeiro tri, o mercado entrou em um superávit de forma mais relevante, um saldo positivo de aproximadamente 637 mil toneladas. Esse movimento está principalmente ligado à desaceleração sazonal na China, em função das festividades de Ano Novo Chinês. Isso acontece todos os anos, né? E elas reduzem temporariamente a atividade econômica lá na China. Pelo lado da demanda, na China houve uma retração no consumo de alumínio primário, refletindo essa desaceleração sazonal que eu acabei de comentar, mas também um ritmo mais lento no setor de energias renováveis. E fora da China, um pequeno aumento na demanda, com destaque para a força do mercado indiano, onde a expectativa é que a demanda cresça fortemente em 2026. Seria o quinto ano consecutivo de crescimento de 2 dígitos nesse mercado. Na oferta, o nível de produção se manteve relativamente estável e, combinado com a demanda mais fraca no trimestre, resultou nesse superávit que eu acabei de colocar. A CRU ajustou a expectativa de oferta para o ano, agora já considerando uma retração de 0,7% na produção global, que é um reflexo principalmente das rupturas de oferta no Oriente Médio por consequência da guerra. Indo para o próximo slide, então, olhando o comportamento um pouco dos estoques globais de alumínio nesse primeiro trimestre, a gente olha que os dias de consumo fecharam novamente em 52 dias, repetindo o patamar do primeiro tri de 25. Apesar dessa alta em relação ao tri passado, que ela é pontual, pelos mesmos motivos que eu acabei de comentar no slide anterior, os níveis de estoques permanecem em patamares historicamente baixos e reforça a leitura de um mercado ainda ajustado, com pouca folga entre oferta e demanda, o que contribui para a gente se sustentar um sentimento mais firme nos preços. Esse movimento ele reflete principalmente a retração sazonal da demanda ao longo do trimestre, né, e influenciada pelo impacto do Ano Novo Chinês, e reduz temporariamente a atividade industrial, além da maior cautela nos setores intensivos de investimento. Mas o mercado permaneceu sustentado por segmentos ligados à transição energética, embora mais desacelerados do que no passado. Quando a gente olha para os estoques oficiais, os volumes da LME e na Chef
eles tiveram uma dinâmica regional diferente, distinta. Então, teve um crescimento nos estoques na Sheffield, lá na China, diretamente associado a esse efeito sazonal do ano novo chinês, e os estoques na LME apresentaram uma redução nesse período, tá? Mas, de forma geral, a comparação entre os estoques ainda estão baixos em termos históricos, né, como eu comentei, e a estabilidade dos volumes registrados reforça a percepção de um mercado ajustado no curto prazo, mesmo diante dos efeitos sazonais que nós tivemos agora nesse primeiro tri. No próximo slide, durante esse primeiro tri, falando de preços, né, o preço do alumínio na LME manteve uma trajetória de alta, que foi iniciada lá no final de 25, né, e atingiu em abril o maior patamar dos últimos 4 anos. A cotação está sendo sustentada por um ambiente favorável de metais básicos, com a LME registrando o preço médio de $3.199 por tonelada nesse trimestre. Esse movimento reflete uma combinação de fatores macroeconômicos e geopolíticos. Então, o aumento das tensões lá no Oriente Médio, no início do ano, elevou a pressão sobre os custos energéticos, os custos dos derivados do petróleo, e também as cadeias logísticas, né? Então, contribuiu para uma percepção de maior risco, impulsionando os preços do alumínio, como vocês conseguem ver aqui no gráfico, né? Olhando para os prêmios, ao longo desse trimestre também os prêmios seguiram avançando. O Midwest Duty Paid nos Estados Unidos e o prêmio de Rotterdam na Europa registraram novos aumentos do período, refletindo principalmente essas interrupções de fornecimento associadas ao Oriente Médio, a região que é um fornecedor estratégico do metal, do alumínio, né, para esses dois mercados. E esse cenário manteve os prêmios em níveis elevados e reforçou a sustentação regional dos preços em vários mercados, né? Então, de forma geral, a combinação entre esses fatores geopolíticos que eu comentei, as restrições logísticas atuais, em um ambiente macro ainda favorável, sustentou um trimestre de forte valorização, tanto para a LME, o preço do alumínio, quanto nos prêmios regionais do alumínio. Muito bem, no próximo slide eu vou comentar um pouquinho sobre o mercado brasileiro. Então, a gente olhou para fora, né, como é que está o mercado lá fora, mas aqui no Brasil, mesmo ainda com um ambiente restritivo de juros e crédito, né, que a gente está sentindo aqui no Brasil, e diante de um cenário lá fora, né, um cenário global ainda desafiador, especialmente pelos conflitos no Oriente Médio, e os reflexos disso nas cadeias logísticas e nos preços, os principais segmentos consumidores de alumínio no Brasil demonstraram uma certa resiliência e sustentaram a demanda ao longo desse período, nesse primeiro trimestre. Então, na cadeia automotiva, primeiro ponto ali, a produção de veículos leves cresceu 7% na comparação anual, alcançando 601 mil unidades, um destaque para o avanço da eletrificação, que segue indicando uma mudança estrutural no perfil do consumo, tanto lá fora quanto aqui no Brasil também. O segmento de motocicletas manteve um desempenho robusto, com um crescimento de 12% frente ao primeiro TRI de 25 e aceleração de 16% em relação ao trimestre anterior, impulsionado pela forte produção de março e pelo avanço nas exportações também. Já a produção de ônibus teve uma retração moderada no comparativo anual, enquanto os implementos rodoviários registraram uma queda mais relevante, refletindo a maior sensibilidade desse setor ao crédito, embora o mês de março tenha mostrado sinais pontuais de reação nesse segmento, tá? Especialmente naquilo que é ligado ao agronegócio. Na construção civil, as vendas de cimento cresceram 2% na comparação anual, sustentada por um aumento de renda e pelo programa Minha Casa Minha Vida, e uma queda de 5% em relação ao tri anterior, pela sazonalidade do período natural. O segmento de embalagens, ele mostrou uma acomodação nesse início de ano, mas tem uma perspectiva positiva para os próximos meses, incentivada principalmente pela Copa do Mundo, que já deve iniciar, e por um possível aumento nas temperaturas associado pelas projeções que hoje se tem no mercado sobre o El Niño. E, por fim, no setor de energia, a transmissão, né, de energia segue como um importante papel na demanda por alumínio aqui no Brasil, com um pipeline ainda robusto de investimentos e leilões previstos para esse ano. Bem, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês agora. Vou passar a palavra para a Camila, vai comentar um pouquinho sobre o nosso desempenho financeiro. Eu volto para falar com vocês ao final. Obrigado. Obrigada, Luciano. Bom dia a todos. Aqui começando pelo volume total de vendas. No primeiro tri desse ano, nós comercializamos 122 mil toneladas, que segue a SASO do ano, e também o mix mais resiliente, com mais participação de produtos de valor agregado. Em primários, as vendas totais foram de 64 mil toneladas, e aqui foi pela melhor performance justamente desses produtos de maior valor agregado, no caso, vergalhão e lingote liga.
Em transformados, o volume atingiu 34 mil toneladas, então evidenciou, enfim, uma força que se mantém da demanda industrial. E em reciclagem, que a gente teve queda, as quedas nas vendas, a queda nas vendas está relacionada ao nosso ambiente de crédito mais restritivo, com juros altos que continuamos vivendo aqui no Brasil, e a própria cotação mais alta da LME do alumínio influencia na dinâmica da demanda, especialmente nesse segmento que a gente atende por aqui, que é o de autoconstrução. Então, nesse contexto, estamos priorizando a produção e as vendas no segmento de primários para aproveitar esse bom momento desses VIPs de primários. Sobre o destino das vendas, nós tivemos o aumento do mercado doméstico de volta aqui, né, ficando em 94% do total, e a produção de alumínio líquido ficou praticamente estável em 92 mil toneladas, mesmo com um número menor de dias nesse trimestre. Então, reforça a nossa força operacional. Agora, sobre o balanço energético, no primeiro tri desse ano, a geração própria aumentou bastante. Ela atingiu 739 megawatts médios nesse trimestre e foi principalmente pela entrada do complexo eólico Serra do Tigre no portfólio, que nós divulgamos no último trimestre, são 60 megawatts médios, né? Então entrou no final de 2025 e 2026 a gente vai ter o ano cheio com esse volume adicional em nosso portfólio. O consumo de energia e o volume dos contratos, eles ficaram praticamente estáveis, e o custo médio dos contratos reduziu cerca de 5%, principalmente pela apreciação do real, já que nossos contratos são passivos em dólar. Então, de uma forma geral, o aumento nessa geração própria fortalece nosso balanço energético, porque traz mais eficiência de custos e sempre nos dá maior flexibilidade operacional. Agora, entrando em custos, o cash cost da produção do alumínio encerrou próximo de R$ 12.000 por tonelada, que foi uma melhora de 6% em relação ao quarto tri 25, principalmente pela maior geração própria de energia, né, tanto a SASO positiva de um período chuvoso, como pela entrada em operação do complexo eólico que eu comentei, Serra do Tigre. E nós tivemos também ganhos com a recuperação de eficiência operacional na refinaria, a melhora no mix de insumos conta e um efeito de preço de soda maior que a gente já tinha visto no estoque. E com relação ao CPV consolidado, esse custo de 1,9 bilhão é reflexo da própria redução do cash cost pela normalização operacional da refinaria. No segmento de energia, o custo de 149 milhões aumentou, mas pelo motivo bom, ou seja, comercializamos mais, até por preços bastante atrativos hoje no mercado, porque a gente tem maior volume de venda excedente, já que teve a entrada do parque eólico e nós sempre comercializamos essa energia excedente. Aqui indo para a receita líquida consolidada, ela totalizou 2,3 bilhões nesse tri, principalmente pelos maiores preços do alumínio em reais e a melhora do mix e a maior contribuição do segmento energia. Então, o EBITDA ajustado chegou em 466 milhões de reais, o que significa um aumento expressivo de 45% comparado ao proforma que nós mostramos no quarto trimestre de 2025, que foi excluído um efeito não recorrente de reclassificação de CAPEX para OPEX. A margem EBITDA com isso fechou em 20%, que é o maior nível desde o quarto trimestre de 24. Agora, sobre o CAPEX, o investimento foi de 183 milhões nesse TRI, que significa praticamente uma continuidade do nosso plano. Então, cerca de 70% direcionado à sustentação, os outros 20% à reforma de fornos, como feita regularmente, e os outros 10% são projetos pontuais de expansão e modernização que temos seguido. Agora, sobre o fluxo de caixa livre. O aumento da LME nos trouxe o EBITDA forte, né, com os outros fatores que eu já citei, mas esse aumento de preço também gera um impacto negativo natural no capital de giro. E, além disso, também teve um aumento, também teve o consumo de alguns itens não recorrentes do negócio. Então, né, que gerou esse capital de giro, enfim, o investimento aí em capital de giro, como a redução do programa de risco sacado e os desembolsos de PLR. E
Esses efeitos negativos, eles foram em parte compensados pela redução de estoque, que é um trabalho que a gente tem feito e vai continuar fazendo ao longo do ano. Nesse caso, foi redução do tarugo, do lingote liga e de produtos transformados. E também nós tivemos uma utilização significativa de créditos tributários. Então, além do destaque para o capital de giro, aqui nesse gráfico, acho que vale destacar a captação líquida de 238 milhões, principalmente com a liberação do financiamento do BNDES, né, para financiar parte desses investimentos, em março de 2000, foi em março, de 250 milhões, o que reforçou essa posição forte de liquidez que já vinha alta, né, e aumentou com esse caixa adicional. E com isso, a dívida bruta, então, de 4,4 bilhões, reflete essa alta pela liberação do BNDES, mas a dívida líquida caiu. Então, a gente fechou em 3,1 bilhões, ela foi beneficiada pela geração de caixa e pela redução, tanto no saldo, na variação cambial do saldo da dívida, quanto a redução na marcação a mercado dos derivativos em função da apreciação do real, já que 90% da nossa dívida está em dólar. E com isso, a alavancagem caiu bastante aqui, chegando em 2,71 vezes dívida líquida por EBITDA ajustado. E a gente manteve o ótimo perfil da nossa dívida, com prazo médio alongado de 5,4 anos e um custo médio próximo de 6% ao ano em dólar. É isso, agora eu volto a palavra para o Luciano, que vai comentar as mensagens finais e em seguida a gente pode iniciar o Q&A. Obrigada. Obrigado, Camila. Bom, pessoal, para encerrar aqui, queria reforçar três mensagens-chave desse trimestre. Então, o mercado de alumínio ele segue com uma dinâmica favorável no curto prazo, com preços sustentados por baixo dos estoques globais, como mostrei, né, restrição de oferta, especialmente na China e no Oriente Médio, e uma recuperação gradual da demanda. Na CBA, nós temos avançado de forma consistente na redução do custo do alumínio, né, do alumínio líquido, né, impulsionado pela maior participação da geração própria de energia e também por ganho de eficiência operacional, que fortalece essa nossa competitividade. Esse cenário se refletiu numa recuperação relevante do EBITDA e da margem de EBITDA, que atingiram os melhores níveis desde o quarto TRI de 24, e a gente mantém essa nossa disciplina na gestão do capital, foco na redução de alavancagem e na preservação da nossa liquidez. Esses avanços, eles reforçam muito dessa nossa confiança na execução da estratégia e na criação de valor ao longo dos próximos trimestres. Muito obrigado. Vou passar a bola de volta para a Amábile agora. Obrigada, Luciano. Como não temos perguntas, nós chegamos então ao final do nosso call de resultados do 1T26. Agradecemos a participação de todos e seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais por meio da equipe de RI. Tenham um bom dia.